Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? Parte de bombas hidráulicas, né? Esses últimos vídeos aí a gente tem focado aí na parte de diagrama, né? E a gente vai fazer isso até terminar essa sequência, né? De análise de estrutura, né? Conforme a gente comentou no primeiro vídeo dessa série aí sobre a condição inicial ali de funcionamento, né? No último vídeo a gente falou aqui sobre o diagrama, né, até reforçar aqui, né, aquela condição que a gente tinha comentado no primeiro vídeo, né, que foi da simbologia da válvula, né, que a gente fez a análise ali do estrutural, explicou, né, o nome dela, que era uma válvula 4 duas vias acionada por duplo solenoide. É importante também ter essa indicação do acionamento, né. Mas vamos voltar aqui para a simbologia, né, só para explicar aqui um detalhe. Quando a gente fala 4 duas vias, a gente já comentou, né, no vídeo anterior, que é o seguinte: ela tem 4 linhas de conexão, né, 4 linhas de conexão e duas câmaras, né, que seriam essas câmaras aqui, ou seja, duas posições internas, né, teria uma e aqui a segunda. Então, 4 duas vias acionada por duplo solenoide. Eu já vi gente se confundir, né, do seguinte, né, vai lá verificar lá a válvula e conta todas essas entradas. Você diz, poxa, mas cada um aqui não é uma entrada? Só que o que acontece? Essa movimentação da válvula ela é uma movimentação interna. Imagina o seguinte, uma torneira abrir e fechar. Ou seja, quando você abre e fecha aquela torneira, você vai ter duas condições lógicas ali. Ela aberta, né, obviamente, e ela fechada ali para ela, mas o fluxo da água ele vai passar ali pela mesma tubulação, ele vai passar ali pela mesma tubulação, e é basicamente isso que ocorre aqui. Quando você muda a condição lógica, né, para a pressão ou para a câmara traseira ou para a câmara dianteira, o fluxo do fluido hidráulico, né, ele vai seguir a mesma linha de tubulação, né? Então essa movimentação aqui é só uma movimentação interna ali do carretel, né? Então a tubulação, a mangueira, ela vai estar conectada aqui, né? Vamos supor que esteja conectada aqui. Quando tiver o acionamento, exemplo, para energizar essa solenoide e ela mudar de posição, ela vai mudar internamente. É a mesma coisa ali daquela lógica que eu disse lá da torneira, abrir e fechar. Então ela vai mudar internamente. Você não vai ter 8 tubulações, você vai continuar tendo as 4 tubulações apenas, ou seja, só essas 4 aqui. A mudança que vai ter é na mudança do carretel interno ali de posição. Então aí para vocês ficarem atentos com isso, tá bom? Beleza. Bom, nosso foco hoje aqui é falar sobre essa parte elétrica, né? Falar aqui sobre a parte elétrica do circuito, né? A gente vai estar vendo essa parte elétrica aqui no Automation Studio, vai estar vendo também no CAD-Simo, que tá os dois, a gente fez aí em softwares diferentes para fazer comparação, né? Não comparação de software, né? Não, muito pelo contrário, os dois softwares são muito bons, mas comparação do diagrama, né? Do diagrama que às vezes acaba gerando um pouco de dúvida, né? Bom, então a gente está iniciando pelo do Automation Studio. E aqui está o diagrama, né? Aqui está o diagrama. E aí tem um detalhe importante, né? Tem um detalhe importante que é esse cara aqui, que é o CLP, o relé programável, né? Bom, vamos entrar numa situação para indicar como CLP. O CLP é o controlador lógico programável. A gente tem já alguns vídeos falando sobre CLP no canal, né? Então, depois aí pode procurar lá na playlist lá, a parte de automação, parte CLP, que tem vários vídeos, né, já falando sobre CLP, enfim, parte estrutural, beleza. Mas quando a gente entra nesse ponto aí do CLP, né, entra aquela questão, né, qual a vantagem e desvantagem de eu estar utilizando lá um CLP? Né? Quando a gente vai para a parte estrutural, né, exemplo, vamos supor que eu tenha lá um comando de força para um comando qualquer para uma máquina e não usa CLP. Ou seja, esse comando ele vai ter contactor, relé, temporizador, enfim, uma série de periféricos,
né, ali para o acionamento dele, né? Então tudo ali vai se basear da seguinte forma, né? Para qual sentido eu vou estar ali mandando a corrente, vou estar bloqueando a corrente elétrica, o que é que vai estar acionando, o que é que vai estar desligando, o que é que vai estar indicando, né? Quando eu utilizo um CLP, eu minimizo essa condição porque o CLP, né? Aqui, colocar aqui do lado do CLP, o controlador lógico programável, o PLC, né? Também o pessoal chama muito aí de PLC porque é uma sigla inglesa, né? Que fica ao contrário, né? CLP, PLC, beleza. Então vamos colocar aqui CLP. Então, ele está lá com o CLP. Esse CLP, ele vai receber a informação, né, de funcionamento de forma externa, né, uma programação. Quando eu digo de forma externa, tem muitos CLPs que você consegue programar ele direto no próprio hardware, né? Ele já traz essa funcionalidade. Logo, essa programação que ele vai receber, ela pode variar. Você pode programar uma coisa num dia, apagar no outro e fazer uma nova programação. Esse tipo de elemento, né, ele ajudou muito na automatização das indústrias, né, e gerou outros elementos como o relé programável, né, que tem muitas funções parecidas com o CLP, né, o próprio Arduino, né, que vem sendo uma febre aí nesses últimos 3 anos, né, e é uma base de lógica ali de funcionamento, né? Ou seja, você tem uma possibilidade de estar entrando ali com a programação e estar alterando de acordo ali com o seu gosto. Então o CLP tem essa grande vantagem que é de você estar alterando quando necessitar, né? Alterando ali a programação. E essa programação ela é alterada de acordo com relações envolvendo entradas, né? Ou seja, você vai ter os elementos ali de entradas e vai ter os elementos de saída, né? Vai ter os elementos de saída. Então, isso aí é muito importante, né? Como eu digo para os alunos, né? Você vai realizar a programação, não pode se esquecer que tem o elemento físico, né? O elemento físico ali, né? Você pode montar uma programação gigante, simular ela está toda funcionando ali, mas quando você for montar ali na prática, se você não tiver toda a estrutura de hardware física para poder receber aquela programação, não vai adiantar de nada, né? Então é importante ficar atento ali com o que você tem disponível ali de elemento físico ali para poder tá atuando, né? Para estar atuando ali no elemento, né? E o CLP ele te dá essa possibilidade, né, de você ter poucos elementos, né, e ter uma vasta gama aí de possibilidades de atuação, né? Só que a programação que vai ser inserida nele, né, quando a gente fala aí de um contexto industrial, ela vai estar ligada à parte, né, da condição inicial, ou seja, aquilo que a gente comentou no início, né, do cilindro recuado, quando aciona uma botoeira ele avança, quando aciona outra ele recua, a emergência, isso vai estar ligado a essas características de inserção ali para o CLP, né? Então isso aí é muito importante, né? Bom, nesse caso agora o nosso foco é a parte elétrica, né? A parte de ligação dele. Então vamos aqui dar uma observada aqui nos circuitos. Vamos dividir aqui em duas partes, né? Entradas e saídas. A gente falou que esse circuito ele tem 3 botoeiras, né? Ou seja, vou colocar aqui B1 avança, né? O avança ali do cilindro. Vamos colocar aqui B2 recuo do cilindro e vamos colocar aqui B3 como emergência, né? Emergência. Então tem 3 botoeiras aí no ciclo, né? 3 botoeiras aí no ciclo. A emergência, né, a gente deixou aqui com a mesma simbologia, né, de avanço e de recuo, mas para uma condição estrutural, né? Mas a questão da simbologia, da estrutura da botoeira de emergência vai depender ali da condição lógica do teu circuito e da norma que você está ali seguindo, tá bom? Então aí já fica essa observação. Então tem esses 3 elementos. Esses 3 elementos de acionamento são elementos de entrada, né? Ou seja, são eles que vão estar mandando o sinal ali para a entrada do CLP, né? Quando a gente fala mandar sinal, a corrente elétrica está chegando ali nele, né? Ou não chegando também, né? Ou não chegando, aí vai depender da programação que você está utilizando, né? Diga-se de passagem.
Mas aqui no caso o que acontece? A gente tem a alimentação aqui do CLP, né, dessa estrutura aí de CLP, né, tem aqui o comum, né, para 0 volt e aqui a alimentação dos elementos de entrada. Então você pode observar aqui que tem 3 botoeiras, 3 simbologias de botoeiras, né? E aí cada uma está ligada a uma dessas condições, né? O avanço, né, o recuo e aqui a emergência, né? Tá aqui as 3 botoeiras. Aí você diz, poxa, são só esses 3 elementos de entrada só. Se a gente tivesse mais botoeiras, sensores, pressostato, ou seja, elementos que a variação ali do funcionamento vai alterar a condição do fluxo lógico ali de operação, são considerados elementos de entrada. Né? E é muito comum, né? Você ver vários elementos de entrada e nem tantos elementos de saída. Claro que depende de programa para programa, mas pelo menos é o que eu mais vejo. Né? Tem mais elementos de entrada do que de saída, mas varia de acordo com a condição. Então a gente tem esses 3 elementos. E para a ligação deles é muito simples. Né? É muito simples. Está aqui a condição de ligação deles. Ou seja, os 3 elementos estão energizados, estão conectados ali às 3 entradas aqui do CLP e acabou. Não tem mais o que fazer. Isso aqui, né, se você, exemplo, estiver utilizando esse software, isso aqui é só uma ligação que a gente fez para ele não dar mensagem de erro na simulação, né? Porque senão fica a conexão solta, né? Fica a conexão solta. Vamos apagar aqui, né? Ele fica com esse elemento aqui vermelho. Então quando você vai simular, ele dá ali uma mensagem lá dizendo, ó, tem conexão solta, né? Aberta, né? Mas não quer dizer que ele não vá funcionar, né? Vou deixar aqui só para não aparecer a mensagem. Então, essa aqui é a estrutura de ligação dele, né? Simples assim, né? Aí do elemento, né? Quando você vai para a parte de saída, né? Não muda muito, né? Na saída desse circuito, vamos aqui, vou até voltar aqui para o circuito. Na saída, é uma situação interessante, porque na saída, a alteração, ela é a alteração física final. Quando você fala de elemento de entrada, os sensores, botoeiros, pressostatos, né, eles vão ser acionados de acordo com uma determinada situação, pode ser automático ou não, né, mas eles não têm interferência no funcionamento final, né, não interferência direta, né, eles têm interferência indireta porque eles não estão mandando comando, mas quem vai estar alterando são outros elementos. Então, quem vai estar alterando aqui a condição desse circuito são esses elementos aqui que são as bobinas solenoides, né? Ou seja, quando ele energiza uma dessas bobinas e o cilindro avança ou recua, são esses elementos aí que estão tendo alteração direta no funcionamento. Esses elementos aí são saídas. Então tem 2 saídas aí para o circuito. Fora essas 2, a gente colocou uma lâmpada também, né? A lâmpada ela não está aqui no circuito hidráulico. A lâmpada faz parte apenas do circuito elétrico, quadro de comando, né? Então, se a gente for observar aqui, está lá a condição de 0 volt e 24 volts ali para alimentar as saídas, e está aqui, ó, a solenoide 1, né, que está aqui indicada como 0, e aqui a solenoide 2 que está indicada como 1. Né? Por que ela está indicada como 0 e como 1? Por causa do endereçamento aqui de saída do CLP. Mas essa terminologia que a gente pode até alterar. E aqui está a emergência. A gente colocou aqui como red LED, né, o LED vermelho. Então tem aí a emergência. Então aqui está a ligação de saída. Então veja que toda aquela parte, por exemplo, você vai pegar um circuito elétrico, toda aquela parte operacional do circuito, né, para onde ele vai mandar corrente, você vai ter contato de selo, enfim. Não precisa porque aí vai depender da programação, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos.